Boa tarde a todos, boa tarde aos que nos seguem no Instagram, em direto, boa tarde aqui aos presentes, boa tarde outra vez à Maia. Hoje temos connosco na Rama, estivemos a tarde toda a acompanhar aqui as visitas ao ateliê. A Maia fez aqui o favor de nos vir visitar pela segunda vez. Já tínhamos tido uma visita com ela há 2 meses atrás, creio eu, não foi? No início de outubro. Em que fizemos assim um grande e longo dia de visitas e de conversa. Hoje regressou a Maia, no fundo, para também fazermos aqui um ponto de situação em relação ao desenvolvimento dos projetos das artistas que estão agora em residência na Rama. E portanto, muito obrigada, Maia, por esta mais uma visita. Foi, acho que, muito produtiva também para as artistas, sobretudo ouvirem as tuas reflexões e assim, um olhar muito acutilante em relação a alguns processos, portanto foi ótimo. Eu começaria por fazer aqui uma leitura da tua biografia, só para, enfim, introduzir aqui o contexto, contextualizar um bocadinho, assim, rapidamente o teu percurso e as tuas... Portanto, a Maia Escher nasceu em 1990, em Santiago do Cacém, e vive e trabalha atualmente entre Lisboa e o Monte Novo da Horta dos Colmeieiros, sim. Que fica na região de Odmira, no Baixo Alentejo. O seu trabalho está inteiramente ligado ao local onde cresceu, portanto, a predominância de cores e tons terrosos, a abundância do barro e de materiais orgânicos recolhidos e encontrados no ambiente natural, mas também as preocupações dos habitantes do Alentejo, onde os desafios ecológicos e as ansiedades climáticas são uma realidade muito presente, ou também o interesse pela recuperação de modos de fazer e de modos de pensar inscritos nas tradições e nas mitologias locais, têm marcado o seu processo e as suas preocupações. A cada novo projeto, a artista convoca a matéria e o gesto como formas de conhecimento, transmissão e relação com o mundo. Tem exposto regularmente o seu trabalho em contextos institucionais, comerciais e independentes, como destacaríamos a Manifesta 15, que aconteceu em Barcelona em 2024, o Mutaciones, Conexiones Excepcionales, na Casa Museu Cervantes em Madrid, também em 2024, a exposição Our Ancestors Bloom Underground, na Patrick Heyd Gallery em Londres, em 2023, a exposição Mater, no Pavilhão Branco, em Lisboa, aí acompanhada pela Marta Castelo e pela Virginia Frois, num projeto muito específico desenvolvido para o pavilhão, ou a participação na Bienal Anzera, em Coimbra, em 2022. Portanto, isto de contextos mais coletivos ou de eventos de maior dimensão. E depois também as suas exposições individuais, Pedras de Raio, na Galeria Monitor, em Lisboa, Medir Condições Atmosféricas, no Ateneu do 14, ou Um Dia Choveu Terra, na Galeria Municipal de Almada. Em 2025 foi finalista do 15º Prémio Novos Artistas da Fundação, atribuído e desenvolvido e apresentado pela Fundação EDP, anualmente, aliás, de 2 em 2 anos, normalmente. E, enfim, desde aí até agora, e desde que nos encontramos há 2 meses atrás até agora, também a desenvolver uma série de outros projetos em mãos. Um projeto muito interessante, de que falámos até na altura e que eu quero que voltemos a falar aqui, desenvolvido ao longo, assim, duracionalmente, no contexto de um convite da Fundação Gulbenkian. Mas já vamos falar sobre ele mais à frente. Eu gostava de começar por um pormenor que eu acho particularmente interessante no caso da tua biografia ou do teu percurso e que te leva ao desenvolvimento daquilo que é o trabalho que nós conhecemos ou que associamos mais diretamente a ti hoje em dia, mas que não começou exatamente assim. Eu sei que tu fizeste uma formação de base ligada ao cinema ou à arte e multimédia, num registro mais próximo do documental. E eu queria perceber um bocadinho como é que tu fazes essa transição. Ainda agora dizias, de alguma forma deixei o mundo do cinema por várias razões. Como é que fazes essa transição e no fundo como é que te aproximas daquilo que nós hoje conhecemos ou vemos e assumimos como a tua prática mais que
tem sido mais pública, não é? Sim. Obrigada pela introdução e obrigada também por me terem convidado para vir cá. Foi mesmo um prazer estar cá ambas as vezes e poder conversar com os artistas residentes e poder conhecer a Rama também. Portanto, obrigada por me terem recebido tão bem. Quanto à tua pergunta, se calhar dar um bocadinho de contexto, como já referiste, tanto a licenciatura e o mestrado eu fiz em audiovisuais na Faculdade de Belas Artes e se calhar o momento chave foi se calhar no mestrado, quando estava a trabalhar num documentário e tínhamos o acompanhamento da Susana Sousa Dias e esse documentário era sobre o canto ao baldão, que é um tipo de cantar de improviso, um tipo de cantar repentista muito específico da minha zona, do Baixo Alentejo. E durante mais de 2 anos, eu e a Ariel Pinheiro, que era a pessoa com a qual eu estava a desenvolver esse documentário, acompanhámos os cantadores nos vários momentos de canto, quer mais organizados, quer mais improvisados e mais informais. E, na verdade, foi durante esse processo que, para uma das filmagens, nós, em conjunto com os cantadores, decidimos organizar um canto numa escola primária abandonada, que é a escola da Corte de Malhão, e fizemos isso em conjunto com os cantadores, em conjunto com outras pessoas também da aldeia, e todos em conjunto tivemos a limpar a escola, trouxemos material para mesas, cadeiras, como não havia eletricidade trouxemos velas, candidas a petróleo, então organizámos-nos para que aquele momento pudesse acontecer, que era um lugar muito importante para os cantadores e do qual guardavam muitas memórias e que aparecia frequentemente como tema do canto até. Então esse momento conjunto que nós criámos foi um bocadinho um momento em que eu percebi que, para mim, esse processo e a criação desse momento conjunto, na verdade, era mais importante do que o filmar. O resultado desse... Ou do que, sim, ou do que o resultado, ou até... o objeto fílmico, não é? Exatamente. Então, eu acho que isso foi, assim, a primeira pista em que entendi que me interessavam muito os processos. Mas, então aí o processo, todo o trabalho do processo audiovisual, no fundo acabou por ser uma espécie de mecanismo que te, no fundo, aproximou de um processo coletivo que já de alguma forma tu conhecias ou que estavas próxima. Sim, mas também esta dimensão que é muito importante do meu trabalho, de recolher histórias, de entrar em contacto, alguém me conta uma história ou me canta uma canção, ou seja, isso eram tudo coisas que aconteciam frequentemente no contexto de preparação de um documentário ou até das filmagens. E simplesmente perceber que isso para mim poderia ter um desdobramento na matéria e não num filme. E se calhar, seguido a isso, eu recebi o convite da Virginia Frois para uma residência artística nas oficinas do convento, em Montemor, e para inaugurar os lavadores, que é o centro acho que é de cerâmica e da terra, o laboratório de cerâmica e da terra, e aí eu assumidamente trabalhei a primeira vez na relação com as pessoas daquele bairro, que era o bairro de São Pedro, e também com cerâmica. E de alguma maneira aí foi o concretizar desse entendimento ou dessa percepção que eu tinha tido anteriormente, porque terminei o mestrado com esse documentário em 2012. Mas sentias que produzir um objeto que é um documento de um acontecimento ou de um acumular de histórias, de uma ambiência, de um contexto, de uma comunidade, sentias que, no fundo, transformar isso ou registar isso sob a forma de um documento, que o filme é, não é? Não era de alguma maneira suficiente que essa materialização tinha que acontecer com outros aspectos que não dizem só respeito ao objeto de documento, ao documental. Sim, ou seja, introduzir outros fatores que não têm a ver diretamente com esta ideia do documento, de ser fiel a uma realidade ou de ser menos interventivo ou menos ficcionar menos nessa dimensão, que
Sim, acho que depois aí dentro do documentário há também uma série de discussões no que tocam a que se é realmente alguma vez um documento fiel, ou se é sempre ficção, ou sempre tem uma dimensão ou sempre condicionado por aquilo que é o nosso olhar. Mas para mim, eu acho que sentia muita falta da materialidade e dessa dimensão da tridimensionalidade e do assumir da componente processual como parte final, de alguma maneira. E eu, na verdade, eu adorava fazer montagem. E muitas vezes hoje sinto que esse processo continua presente na forma como eu pesquiso para os projetos ou na forma como até certos elementos visuais ou certas fotografias que eu tiro me dão pistas para relações entre matérias, para contrastes de cores, então há muito desse processo que ainda, sim, e desse relacionar imagens que ainda continua presente. Mas há uma dimensão narrativa que também é muito importante, não é? Mesmo na questão do documental. Essa condição, essa presença da narrativa é uma coisa que depois atravessa e penetra a tua prática e continua a estar muito presente. Ela não está, se calhar, não está nas vozes das pessoas que poderiam eventualmente estar presentes num filme ou num formato de filme, mas está presente de outra forma, não é? E há uma série de projetos em que tu vais apresentando desdobramentos dessas narrativas, sinais, pistas, nessas associações. Mas há uma dimensão que eu acho que também é muito particularmente importante no teu trabalho, que se calhar também vem dessa herança do cinema, que é o trabalho em equipa e a ideia de uma colaboração, de uma cooperação, de vários elementos poderem estar envolvidos num processo que depois resulta numa obra que é eventualmente tua, mas que tem a participação de outras pessoas e que se não tivesse provavelmente não seria aquilo. Enfim, sentes que isso também é uma coisa que te é herdada do cinema ou que vem também de momentos anteriores, de experiências tuas, da relação com o cantar e com o cante também, não é? Que tem essa dimensão grupal. É curioso estares a referir isso. Eu acho que é um bocadinho uma mistura dessas várias dimensões, sim. Mas na verdade, eu em Montemor, nessa residência, eu trabalhei, lá está, especialmente com uma família, mas com as pessoas também do bairro, e chamou-me muita atenção uns desenhos que havia numa casa, pintados assim com tinta azul e vermelha, numa casa caiada, e eu acho que é muito algumas pistas que depois me levam a querer conhecer as pessoas, que depois me levam a querer trabalhar em conjunto com essas pessoas. E que daí depois se constrói organicamente um processo conjunto. Não é uma coisa normalmente à partida que eu conceptualizo ou que eu penso, quero fazer uma premissa do projeto, obrigatoriamente. Sim, mas eu acho que vem um bocadinho desses lugares, vem um bocadinho também da observação dos contextos e das dinâmicas que acontecem naturalmente, por exemplo, no canto ou até na poesia popular, em que há muito esta questão de uma autoria diluída, não é? Esta ideia de que a sabedoria popular é um bocadinho... Partilha de todos. É partilhada, sim, e há esta possibilidade de nos referenciarmos mutuamente e também de usar, por exemplo, um mote, que é o início de uma décima, de outro poeta, para depois a partir daí construir uma décima minha. Portanto, há essa flexibilidade e há essa diluição também dessas fronteiras que me interessa. E tu fizeste, aliás, um projeto que nos mostraste da última vez que estiveste cá, que foi a edição, compilação de poesia de um exatamente. poeta. Sim, de um poeta popular, do Florencio Maria, em que fiz a recolha. E como é que fizeste a recolha diretamente com ele? Sim, okay. Sim. Ou seja, é um projeto em que passámos, com uma equipa, lá está, em que passámos mais de 3 meses a acompanhar o poeta, que é o Florencio Maria, e na verdade esse tempo
é necessário porque a cada vez que nós nos encontrávamos com ele lembrava-se de mais poemas que tinha criado, mais décimas que tinha criado. E isto é fundamental porque o Florencio Maria não escreve nem lê, então, na verdade, tudo o que ele criou na sua vida, que ele tem 85 anos, está registado dentro dele, né? No corpo, cabeça, mãos, e para isso é preciso um processo de ativação e de relação. Lá está, é através da relação e também do dar sentido, de novo, a essas palavras que elas se vão voltando a ativar dentro dele. Então foi um processo muito longo de gravação de todas essas décimas e depois de transcrição. E muitas das décimas também que ele... ou seja, a maior parte são da autoria dele, mas muitas também ele já nem se lembrava onde é que as tinha ouvido, e algumas delas lembrava-se do nome do autor, que depois é referenciado também no livro, mas há de facto esta diluição da autoria das fronteiras. E essa ideia de, no fundo, de compilar e de editar e de tornar agora acessível este conteúdo que estava todo registado, que eu tinha todo com ele, essa ideia prende-se com um impulso de restituir algum tipo de autoria a quem de facto era o autor, embora não é, essa diluição de que tu falas de tornar-se a coisa menos evidente ou até completamente desconhecida, tem a ver com isso, com essa tentativa de restituir, com esse impulso documental, no sentido de deixar um registro que fica escrito, que fica guardado nas bibliotecas, que pode ser lido, que pode ser reinterpretado, que pode ser... mas que no fundo está sempre associado ao autor, ou seja, há uma... Não tem muito a ver com essa necessidade de associar ao autor, tem mais a ver com a dimensão... muito profunda das poesias do Florencio, não é? em que ele coloca em conversa, muitas das vezes, por exemplo, o livro chama-se A Serra e a Charneca, porque ele coloca em diálogo direto a serra e a charneca, e há muito esta dimensão na poesia popular de conversa, de diálogo, vozes, não é? entre o fogo e a água, não é? E para mim há uma dimensão também em algumas poesias de um surrealismo ou de um realismo mágico que eu sinto que sempre existiu na sabedoria popular ou na cultura popular, mas por ser oral não há isso não é reclamado. Então eu sinto que há também para mim uma força em registar e em poder aceder a essa dimensão da cultura popular, mas que foi muito importante para mim na dimensão da escrita regional, ou seja, ser mesmo registado da forma como se fala, e isso ser fundamental para aceder também à geografia daquele lugar. Portanto, na verdade este livro é uma geografia vivida através da relação que o poeta tem com o território e depois que nós consequentemente temos com o livro. Muitas vezes são também parábolas, não é? Há assim um lado também moral, muitas vezes nestas, ou não? Neste caso. Eu acho que tem mais a ver com isto, mais no Canto ao Baldão, mas também aqui com uma questão de valores. Por exemplo, há muitas conversas sobre o que é que vale mais, a palavra escrita ou a palavra falada. Ou o que é que vale mais, o peso ou a medida. É o destino que manda em nós ou é a natureza? Somos nós que passamos pelo tempo ou é o tempo que passa por nós? Então tem muito a ver com este tipo de dualidades e que ao mesmo tempo há uma diluição dessas dualidades ao depois conversar e cantar sobre estas questões. Muito bem. A propósito disso, enfim, levas-me a um outro projeto que eu também achei muito curioso e que aí te levou a trabalhar com outro contexto que não já o contexto do Baixo Alentejo, que é um projeto que tu desenvolveste, creio eu, na Casa da Cerca, que foi a criação de um mastro, que depois era que foi, enfim, produzido, concebido coletivamente também com um grupo de pessoas que estavam identificadas, imagino eu, como, não sei se eram
pessoas que faziam parte eram frequentadores da Casa da Cerca, eram, não sei exatamente como é que esse processo, gostava de saber. Sim, esse projeto aconteceu em 2019, creio, e a proposta era trabalhar com os vizinhos da Casa da Cerca, e durante, creio que também 3 semanas ou um mês, foram convidados formalmente e informalmente todos os vizinhos da Casa da Cerca, quer instituições, quer escolas, que passaram pelo serviço educativo, ou seja, foi um projeto também desenvolvido em colaboração com o serviço educativo da Casa da Cerca, e em que tivemos a fazer em conjunto bandeiras, biscoito, não é? Ou seja, a premissa deste mastro era que no final, no último dia, nós comêssemos a obra de arte. Houvesse uma celebração. Exato, que houvesse esta celebração e que comêssemos as bandeiras que tiveram suspensas no mastro. Mas o que despoltou esse projeto teve, de certa maneira, o input dessas pessoas que estavam envolvidas, era no sentido de essas bandeiras poderem ter conteúdos que eram da autoria deles, sim, vontade, sim, da necessidade, ou foi uma coisa trabalhada coletivamente? Como é que... Sim, ou seja, este projeto é precisar um bocadinho mais de contexto, sim, porque ele na verdade começou a desenvolver-se nessa primeira residência artística em Montemor Novo, curioso, em 2015, e era um projeto que se chamava Zenit e Nadir e tinha exatamente a ver com esta ideia de árvore em torno da qual nos reunimos, de Axis Mundi, e de lugar para um encontro e para uma celebração. E tinha também a ver com esta ideia de um mastro feito de vontades ou de desejos que existiriam nesse eixo de relação entre a terra e o céu. E então, nessa altura, as bandeiras que nós concebemos eram em cerâmica. E depois interessou-me também muito esta materialidade e esta dimensão da modelação na relação com a cerâmica e na relação depois com a massa dos biscoitos, e esta relação também do fazer das mãos, e estas referências também muitas vezes em que por exemplo, o Zeca Afonso diz que fazer uma canção como quem faz um par de sapatos, não é? Esta coisa do ofício. E essa relação que estabelecemos também com os gestos do cotidiano, é como, por exemplo, falo às vezes disso, é como a minha vizinha Lucinda descascava as batatas na mão, esta coisa de descascarmos os legumes na própria mão, que para mim também há um gesto escultórico nisso, e há uma tradição muito grande em Portugal de biscoitos e de bolos que têm formas, não é? E em que há essa relação... São altamente simbólicos, sim, estão carregados. Não é? Isso existe de norte a sul. No meu concelho existe uma tradição que é os machos de promessa, e em que são de facto suspensos alcôncoras, que são um tipo de bolos ou biscoitos circulares, que são suspensos no mastro e depois são comidos no último dia. Então há uma grande pesquisa da minha parte dessas tradições de mastros, não só na tradição e na cultura portuguesa, mas também na relação com a tradição germânica, como o Maibaum, que é a árvore de maio, e portanto é todo um projeto de pesquisa que depois teve desdobramentos muito concretos. Desenvolvi em Montemorês, desenvolvi um no Monte da Caparica, também num projeto participativo que também durou 3 meses. Depois desenvolvi um em Évora, também num largo, em colaboração com o Pé de Chumbo, e depois esse da Casa da Cerca. Portanto, há uma pesquisa e há uma relação e um desenvolvimento que vem acontecendo até chegar aí a esse momento. E aqui houve essa relação prévia com as instituições e pessoas vizinhas, e depois no próprio dia da festa da Casa da Cerca, montámos um ateliê que na verdade era uma cozinha. Portanto, há também essa relação entre ateliê, espaço de trabalho, cozinha, e que esse ateliê cozinha esteve aberto durante 2 dias, e aí sim todas as pessoas que passaram durante a festa pela Casa Cerca tiveram a oportunidade de fazer a sua forma, não é? A sua bandeira biscoito,
que teria a forma que a pessoa queria, obviamente com base também numas paredes de pesquisa e de referências que nós montámos nesse ateliê cozinha. Sabendo que depois, no último dia da festa, essa bandeira biscoito poderia ser oferecida ou comida pelo próprio autor, ou oferecida a alguém para, com isso, haver essa vontade ou esse desejo que se enviaria. Então, não sei, tentando resumir. Ou seja, o projeto todo fechava-se nesse momento, no momento da festa e no momento em que dos biscoitos, da partilha dos biscoitos e em que comemos, na verdade, as obras de arte que criamos. Okay. Sim. Enfim, esta questão depois servir-nos para cozermos ao projeto da Gulbenkian, que também é um projeto que tu falaste-nos um bocadinho sobre ele, que tem também enfim, corrente de duracional de trabalho, desta vez com crianças, não é? Muito especificamente. Sim. Mas antes disso eu gostava que falássemos um bocadinho sobre os processos, muito especificamente, que levaram à exposição do Pavilhão Branco, em que 3 artistas que trabalham, ou que têm pelo menos em comum que se conhecem, imagino eu, antes de tudo, sim. Que têm já uma relação prévia e que partilham um interesse, uma prática, uma relação com uma matéria muito específica, que neste caso é o barro, ou terra, e que a exposição partiu dessa premissa que vos era comum às 3, ou como é que... A exposição partiu de um convite e da ideia do João Relaça, que foi quem assumiu a curadoria desta exposição, e de alguma maneira eu acho que a ideia dele era precisamente essa, de juntar 3 mulheres artistas de gerações diferentes, mas que têm em comum essa relação com a matéria, terra. E para mim foi mesmo muito importante esse processo também dessa exposição e trabalhar com 2 pessoas que admiro muito. A Virginia Freixo foi a minha professora num semestre, ou seja, fiz uma optativa, tanto em audiovisuais, fiz uma optativa em cerâmica, e foi aí que eu a conheci, foi através desse momento que eu conheci as oficinas do convento, e também foi aí que eu conheci a Marta Castelo. E de alguma maneira sinto que as nossas práticas, tendo isso em comum, são muito distintas, e temos formas de trabalhar e processos e metodologias de trabalho muito distintas e que se complementaram de uma forma muito forte na exposição. Cada uma de vocês uma identidade muito própria na relação com essa matéria. E uma das premissas também era que houvesse uma residência artística que antecedesse o processo de instalação da exposição, e partimos na verdade de um encontro em que tivemos as 3 juntas no Pomarinho, que é o lugar onde a Virginia Freixo habita e tem o ateliê. Então fomos tendo esses momentos em que estávamos as 3 em conjunto, em que sonhámos também coisas, em que fomos partilhando, ou seja, foi um processo também muito partilhado, em que íamos sempre dizendo o que é que cada uma estava a fazer, e também com o próprio João, ou seja, eu sinto que o João também deu muitas propostas, quer de questões mais formais da exposição, quer também desse acompanhamento, e depois tivemos um período de residência de montagem, ou seja, tivemos durante 2 semanas em montagem no Pavilhão Branco, que para mim é fundamental, e eu acho que também isso depois também se refletiu na forma como a exposição ficou instalada, porque houve de facto esse tempo de permanência que no meu caso me permitiu conceber obras lá, ou seja, eu tinha as coisas pensadas, mas depois houve detalhes por nós, por exemplo, encaixes na instalação da janela, que eu desenvolvi lá, e tive tempo de fazer as peças, cozer as peças e as trazer, portanto isso deu... Essas 2 semanas permitiram também essa relação. Pois, e essas peças da janela, não sei se estamos a falar das mesmas, mas havia uma grande instalação numa das janelas que remetia para um gesto, para uma preocupação, isso, precisamente. Uma preocupação muito específica com um contexto hídrico, ou com
a forma como essa presença hídrica no teu contexto, no contexto onde tu habitas, é cada vez mais escassa e levanta cada vez mais problemas na habitabilidade, na convivialidade, nas práticas culturais, agrícolas, enfim, na vida, não é? Como a vida é condicionada por essa quase extinção. Eu gostava que tu falasses um bocadinho também dessas preocupações que atravessam também o teu trabalho nesse sentido mais ecológico, mais que depois não tem uma manifestação estritamente artística no sentido em que aparecem no teu trabalho, nas exposições, tem uma extensão também a uma lógica mais ativista, mais no terreno, mais diretamente. Eu gostava que falasses um bocadinho destas duas dimensões dessa... Sim, esta peça que estamos a falar chama-se Submerso, ou Percolação das Águas, e foi a que esteve também presente na Manifesta em Barcelona. E ela vem, na verdade, de um momento conjunto no Baixo Alentejo, em que quisemos criar uma aliança regional pela água. E então houve um primeiro momento, um primeiro encontro, em que foram convocados vários agentes locais e as pessoas estariam interessadas e nesse encontro organizámos ou planeámos uma marcha pela água que iria acontecer ao longo do Rio Mira. E nesse momento queríamos fazer cartazes e banners para levar, e a minha proposta foi usarmos a terra do lugar para fazermos então esses cartazes em tecido. E esse foi assim o primeiro momento, não o primeiro, mas assim o momento mais, se calhar, cromaticamente mais intenso da relação com esta terra vermelha, estes diferentes tons de terras vermelhas em tecido. E esta obra para o pavilhão... E usar a linguagem também, que eram... Sim, que surge nesses cartazes, não é? Em que, imagina, houve crianças que fizeram cartazes e que escreveram Stop Taking Water Away, ou seja, havia uma série de expressões linguísticas para esses cartazes e para esta marcha pela água, e de alguma maneira a partir daí surge esta obra que vem também dessa experiência de ter feito parte desse movimento, dessa aliança regional pela água, em que eu entendi de forma muito concreta que há uma fricção também muito grande neste território e que há também uma vivência muito em bolhas diferentes, não é? E há esta bolha, digamos assim, dos ativistas, vou-lhe chamar assim, com umas aspas, que este termo os mídias gostam muito de usar este termo para descredibilizar ações ou expressões. Sim. Mas há este grupo que aponta um bocadinho o dedo também à população local por plantar eucaliptos, por se calhar não estar envolvido o suficiente, e portanto há assim uma tensão ou uma fricção que me interessava muito e que me interessa muito ainda hoje em dia, fazer a ponte ou pensar como podemos ter ferramentas de relação, ou como podemos criar objetos, ou o livro que eu falava há pouco do Florencio Maria, do poeta popular, para mim é uma ferramenta de relação nesse sentido, porque está traduzido para inglês, então consegue fazer essa ponte. E então isto é uma dimensão muito, muito importante no meu trabalho e que se calhar nesta peça concreta eu queria trazer estes diferentes lugares de fala, estas diferentes vozes deste território, não é? Trazendo as reivindicações ecológicas, dizendo como é que é? A restituição do caudal ecológico do Rio Mira já, não é? Ou seja, estas demandas, estas palavras de ordem, ao mesmo tempo que trazia a dimensão da poesia popular poética, e também das canções daquele lugar. Em que, por exemplo, há uma canção que pergunta, que diz: moras ao pé do Rio Mira, tu é que deves saber quantas vezes dorme a água. Não é? Este assumir, o reconhecer da água como um ser que dorme, não é? Quantas vezes é que dorme a água? Quando é que dorme a água, não é? E para mim,
Ou então um fragmento de uma poesia do meu vizinho Manuel da Graça que diz: eu rebento qualquer barragem, nada me pode dominar, depressa ou devagarinho eu corro até ao mar. Ou seja, esta é a própria voz da água, do rio, a rebentar a barragem, a rebentar essas restrições, não é? E para mim há um reconhecimento profundamente ecológico nessa relação quase corporal da geografia, não é? Do território. E, portanto, interessava-me muito que estas vozes ou que estes lugares de fala se pudessem estar em diálogo. E nesta peça elas estão em diálogo, e estão em diálogo através das terras que eu recolhi na barragem e nas lamas que restam na barragem que está quase sem água, e que neste ano estava mesmo sem água, e em que eu escrevi no tecido com cera de abelha. Então há estas transparências que se conseguem e que não são só escritas, são também vegetações secas, ramos, que são usados para trazer esses gestos do território para os tecidos, em conjunto com a terra. Cheiro, inclusivamente, a presença deste cheiro intenso quer da terra, quer da cera. Sim, era muito... A peça que tu apresentaste na Bienal Lanzeira, em Coimbra, também tinha uma relação com a água, mas sim. Era um contexto lá na zona de Coimbra? Sim. Era, não era? Sim. Bem, estás mesmo a perguntar-me de todos os projetos. Não, de repente fiz essa relação que vi essa exposição também em Coimbra, e lembro-me que tinha uma relação com a água, mas achava que era... A leitura que eu tinha feito era exatamente que era uma pesquisa que tinha acontecido ali. No lugar, sim. Teve a ver com isso. Isso foi um projeto que eu fiz em colaboração com o Artur Pispalhas e o Norberto Lobo, em que fizemos, em que descemos o Mondego de caiaque, em que tivemos a recolher sons, e em que também havia essa relação do cantar a água ou cantar os elementos, não é? Ou seja, era quase como se fosse um mapa cantado do Mondego, um mapa cantado dessa relação que íamos estabelecendo com os vários elementos que íamos encontrando nessa descida do Mondego, e tinha um bocadinho a ver com isso. E havia depois estivemos na cisterna do convento a cantar e a criar sons para a peça sonora que acompanhava a instalação. Sim. Que era numa sala. Mas tinha também a ver com essa relação com o rio. O que é que... Agora vou dar assim um salto para os prémios EDP, para a tua instalação que foi concebida para os prémios EDP. Aí penso que trabalhaste também muito especificamente pensando já na produção, na concepção de uma peça para apresentar, não é? Não era uma peça que tivesse vindo de outro contexto, creio eu. Sim, não. Tinha a ver com as pesquisas, ou seja, como eu não trabalho muito por temas, mas mais com as pesquisas que estão a acontecer neste momento e os trabalhos que se vão, de alguma maneira, transformando uns nos outros, tinha a ver com a pesquisa que eu estava a fazer naquele momento. Sim. Eu ia perguntar-te o que é que destes projetos relacionados com a água, com esta... O que é que ficou até essa peça, até essa peça que estava nos prémios EDP? Sim, se calhar essa peça para mim ela é um momento muito importante para mim, porque ela junta esta dimensão dos projetos dos mastros, da celebração, da ideia de lugar de encontro, da ideia de árvore em torno da qual nos reunimos, com a dimensão ecológica, que até algum tempo atrás eu via como duas linhas separadas do meu trabalho, e é um bocadinho nessa instalação no MAT, e também pelo trabalho que desenvolvi no CAM com os miúdos da escola primária. Também foi na verdade em paralelo à produção das obras para o MAT, e foi um bocadinho nessa relação muito do trabalho com os miúdos, em que trabalhámos essas duas dimensões, a dimensão ecológica e a dimensão da celebração, em que de repente percebi, que é um bocado óbvio olhando de longe, mas para mim que era na verdade um só, não é? Que essa dimensão da celebração tem uma dimensão também profundamente política e de protesto e de resiliência também, e de resistência
daquilo que é o fazer em conjunto e daquilo que é estes lugares de encontro, daquilo que é uma aldeia se juntar para criar alguma coisa em conjunto durante um ano inteiro. Não é? E também de transmissão, não é? Importantíssimo nesse sentido. E de organização, são esses momentos também de alguma maneira de organização política ou e social e então, e definição não é? de projeções para o futuro e sim, de avaliações Sim, e que são, na verdade, muitos dos espaços que estão, entre aspas, em vias de extinção, não é? Porque cada vez mais as festas são financiadas ou organizadas pelo município e há uma desresponsabilização das pessoas, não é? E em que antes se organizavam organicamente e havia uma coisa passividade, não é? Muito grande. Sim. As pessoas esperam. Sim, como por exemplo as festas de Campo Maior, que é conhecido pelas Festas das Flores. Não acontece há vários anos precisamente por causa disso, porque há este impasse de não nos é pago para fazermos a festa, então não queremos fazer, e o Presidente da Câmara acha que a festa é a festa do povo e portanto deve ser organizada e impulsionada pelas pessoas e portanto eu acho que para mim é muito interessante e acho que reflete muitas das dimensões daquilo que estamos a viver. Sim. Esta dimensão da celebração e da festa. E então, o projeto Nomad tinha essa dimensão, ao mesmo tempo que tinha a dimensão ecológica e de relação também com as materialidades, não é? Todos os tecidos foram tingidos com terras recolhidas. Essa relação com o mineral. Era uma peça instalativa, ou seja, era uma peça que ocupava grande parte ali do espaço no edifício da Central Tejo. Ela era uma peça participativa também, ou pelo menos houve momentos de ativação. Sim, vamos sim. dizer assim. Sim. Em que tu convocaste esses momentos, pessoas que vieram até à peça, que se organizaram e em que determinado tipo de coisas foram acontecendo. Sim. De alguma maneira... Ela já estava planeada para ser isso também, para ser uma espécie de lugar onde outras coisas acontecem para além da sua presença física, que já é muito... É curioso porque isso de alguma maneira tem um bocadinho a ver também com o Pavilhão Branco, porque a instalação que nós em conjunto, as 3 artistas, concebemos no Pavilhão Branco, houve muitas pessoas que nos disseram que iam passar tempo ao Pavilhão Branco, que era um lugar onde voltavam para estar, para respirar, para estar em relação. E isso acontece frequentemente. Isso não estava programado para as pessoas. Isso não estava programado nesse caso, não é? Mas isso acontece frequentemente nas minhas instalações e isso é uma dimensão que me interessa mesmo muito e também, de alguma maneira, trazer uma consciência do corpo e da relação que temos com o nosso corpo através do condicionamento de certos elementos instalativos. Então isso também foi uma coisa que foi pensada nessa instalação no mar, em que me interessava esse obrigar a olhar para o chão, qual é a terra que estamos a pisar. E ao eu olhar para o chão, eu vou ter que olhar para o céu, porque se calhar há um elemento qualquer que não me deixa passar aqui, então eu tenho que me baixar e esse construir esses obstáculos, entre aspas, que nos fazem olhar para nós e para o nosso entorno. Portanto, tem muito a ver com essa relação que nós estabelecemos com o nosso entorno através da própria materialidade da instalação. E depois, essa ideia desses elementos vitais que acompanham o meu trabalho, não é? O elemento do arco é um elemento que aparece com muita regularidade, com muita frequência. O mastro é um elemento agregador central no meu trabalho. A ideia da suspensão, das tensões que se criam, a ideia de algo que ancora ao chão, não é? Os torrões de terra que trazem a atenção e o peso à terra. Então toda a instalação foi pensada a partir desses elementos vitais que foram pensados também para essa relação do corpo, dos corpos, né? Na altura também falámos sobre isso e para mim
não é, a ativação é um nome que faz sentido, mas não gosto tanto do nome performance, porque para mim é importante que essas expressões possam surgir do momento e da relação que estabelecemos no momento uns com os outros e com as matérias à nossa volta. E foi um bocadinho isso que aconteceu. Ou seja, normalmente nas minhas inaugurações já sempre canto, porque eu faço parte do Coro da Achada e faço parte de outros grupos informais de canto polifónico e então de repente facilmente se juntam 30 pessoas amigas que todas gostam de cantar. Então existem esses momentos mais ou menos espontâneos de relação vocal e de vibração da voz com as outras materialidades. E nessa peça aconteceu isso na inauguração, dizes Sim, tu? exatamente. E depois ao longo da exposição aconteceu também informalmente e eu deixei indicações também às pessoas que estavam na sala para poderem permitir isso, ou em alguns casos até com grupos ou assim, poderem até provocar isso, ou saber que isso é uma dimensão que pode fazer parte da peça. Sim. Mas acho que é assim o início de outras explorações. Para mim as coisas também precisam desse tempo de maturação. Sim, eu acredito que há um tempo certo em que as coisas vão acontecendo e amadurecendo. Sim, os contextos muitas vezes também permitem que determinado tipo de coisas, não é? Condições se reúnam para testar determinadas coisas que se calhar já estavam ali. E que não sejam forçadas, que não venham de uma forma forçada ou de uma forma conceptual ou só porque... Ou que não seja uma proposta que vem de fora para dentro, mas que aconteça tem que vir mesmo, emergência de alguma coisa que naturalmente... Tem que vir na verdade do processo. Falaste também que em paralelo estavas a desenvolver esse projeto na Gulbenkian. Eu gostava que falasses um pouco, porque acho que foi também um projeto que trouxe também algumas outras dimensões à tua prática e que passa muito por esta ideia de transmissão também que eu falei quando quando fiz a leitura da tua bio, nesta ideia de transmissão, que é uma coisa... escrever, materializar pela escrita, materializar na matéria, não é? Uma série de ideias, conceitos, palavras, poesia, histórias, narrativas, sensações, enfim, essa ideia de transmissão, no caso a trabalhar com um grupo muito específico de alunos de uma escola, não é? De uma escola primária. Então foi um convite da Gulbenkian? Foi um convite do CAM, sim, para ser artista residente durante um ano letivo. Num projeto que se chama Projeto Lugar, que acho que vai na 3ª ou 4ª edição já. E a ideia era trabalhar em conjunto com estas várias turmas, acho que eram 9 turmas, do 1º ao 4º ano. E sim, para mim foi incrível este convite, porque apesar de eu ter alguma experiência pedagógica, não tanto com esta faixa etária, e sinto que aquilo que estávamos a falar do cantar e da voz, sinto que para esta idade, ou seja, foi mesmo uma coisa que veio até deles e que se estendeu durante o projeto todo, não é? Esta relação com o cantar e com as canções que iam acompanhando as diferentes propostas e os diferentes desafios plásticos que íamos desenvolvendo, visuais que íamos desenvolvendo. Queres que eu fale um bocadinho de como é que construímos o projeto e como é que... Sim, então este projeto foi criado em conjunto também com o Serviço Educativo do CAM e a premissa era mesmo que nós trabalhássemos par a par, ou seja, eu estava sempre acompanhada por 2 elementos do serviço educativo nas sessões e depois havia uma sessão mensal que era desenvolvida pela equipa de mediação sem a minha presença, em que davam continuidade de aspectos ou dimensões do meu trabalho que relacionavam, por exemplo, com obras da coleção ou que relacionavam com outros aspectos que pudessem ser relevantes para o caminho que estávamos a construir. E nós... Este projeto, que duração é que teve? Foi um ano de trabalho? Um ano letivo, ou seja, 9 meses de trabalho. E acontecia paralelamente ou àquilo que era o currículo
os seus programas sim, populares. Exatamente, das turmas. Dos 4 anos. Sim. E só reconhecer que está a chover muito e que temos este som da chuva a acompanhar-nos. É claro, aqui, em fundo. Exato. Sim, então nós... Exato, foi o que chamei esta chuva. Nós começámos com a semente, né? com a ideia de semente. E aqui também é importante dizer que para mim foi muito enriquecedor e também um desafio muito grande de negociar e pensar as direções em conjunto com a equipa de mediação, que acho que eram 6 mulheres, e portanto não é o artista que chega e que eu tenho esta ideia e depois vou pôr em prática e vamos desenvolver assim. É conversado e pensado a várias mãos e sempre tendo em consideração aquilo que acontece na sessão, não é? Ou seja, a ideia também é não ter, apesar de termos um plano e uma direção, é irmos reagindo àquilo que acontece de facto, né? E para o processo ser vivo. Eu acho que isso é mesmo muito rico. Então partimos da semente e eu não vou descrever todas as sessões que tivemos, porque acho que íamos ficar aqui mais 1 hora a falar e estou consciente do nosso tempo. Mas partimos da semente para falar exatamente nestas questões que eu referi há pouco. Também houve sessões em que eu falei do meu trabalho, em que tivemos, por exemplo, a fazer chuva com sementes, né? O som da chuva com sementes de feijão, com grãos, com lentilhas, e aí perceber o valor que eles dão a cada feijão, né? Caíam feijões no chão e eles vinham apanhar um a um e perguntavam se podiam levar aquele feijão para casa. E, portanto, houve sempre muito esta aprendizagem que eu tive dessa atenção e dessa relação, ou sessões que fizemos no próprio jardim, em que eles tiveram a recolher sementes e folhas, e em que houve esse estudo das diferentes espécies, em que houve sessões em que tivemos a desenhar, em que tivemos a pesquisar, e depois aquilo que deu origem à instalação final foi também sendo negociado e construindo. No início nós não sabíamos o que é que iria ser a instalação final, não é? Então houve, por exemplo, uma das sessões em que cada criança e na verdade cada auxiliar e professor fez a sua árvore, ou seja, cada pessoa que participou modelou em barro uma árvore. E essa árvore é uma árvore cera, é uma árvore de expressão do interior, que depois deu origem à instalação final de uma floresta de mais de 240 árvores. E portanto foram estas... E essa dimensão do canto que estavas a dizer, que foi sempre acompanhando e foi uma coisa que até surgiu por iniciativa deles, de que forma é que ela depois esteve presente também nessa formulação final? Sim, porque um dos trabalhos que eu lhes apresentei, ou que lhes falei, foi exatamente esses da Marcha pela Água e do projeto também do Pavilhão Branco, e mostrei-lhes uma peça que eu desenvolvi que é um manto da chuva, e eles depois disseram que também queriam fazer mantos e que também queriam fazer uma marcha, mas que seria uma marcha por todos os seres. E foi um bocadinho a partir destas conversas que se formulou a ideia de fazer uma marcha. E de haver essas bandeiras que eles depois desenvolveram, e também a dimensão da voz e do cantar, que nós desenvolvemos a partir também dessas palavras e dessas reflexões da relação de todos os seres que trouxemos para a marcha e para esse protesto que eles organizaram, que aconteceu no campo, no jardim da Gulbenkian. Sim. Grande projeto. Sim. E agora pronto, teria muito para falar, mas sim. Agora, neste momento, o que é que te ocupa? Sim. Agora, neste momento, estou a desenvolver as peças para a minha exposição que vai inaugurar em Roma, no dia 28 de fevereiro, para quem quiser ir, na Monitor. E, ao mesmo tempo, estou a desenvolver também um projeto em Itália de residências artísticas, em que fui convidada, são 20 artistas que são convidados para trabalhar em aldeias remotas em Itália e desenvolver um projeto em conjunto com a comunidade, e que depois vai ser apresentado em junho. Uau. Então vou ter assim o ano Itália. Dedicado
ao contexto italiano, que é muito diverso também, não é? Sim, Pois, sim. Pois. Também aceder a essa dimensão do cantar e da relação com os diferentes territórios. Muito bem. E tens uma exposição a acontecer, ou estás a participar numa exposição, não é? No Futurama, sim. Em Beja. Que é em Beja. Sim, também foi muito especial poder, aceitei, apesar de ter pouco tempo, porque senti que fazia imenso sentido apresentar o meu trabalho no meu distrito. E de facto a ressonância que senti com as pessoas que estiveram na inauguração e as conversas que tive foi muito forte, porque muitas vezes em Lisboa há uma sensação de que as coisas que eu trabalho são conceitos para as pessoas, porque são coisas abstratas. E ali eu senti que era mesmo a vida, que eram mesmo experiências muito concretas e que eu estava a falar a mesma língua, que estava a falar mesmo de coisas muito concretas e que para as pessoas era muito visceral. Claro. Não é? E então isso foi muito forte para mim também. Boa. E produziste uma peça, um trabalho novo? Sim, produzi um trabalho novo. A partir de uma décima, a partir de uma poesia popular. Sim, e a exposição chama-se do Florencio? De um vizinho meu, que é o Manuel da Graça, que eu já referi. A exposição chama-se Eu Vi uma Cobra a Voar, porque tem a ver com este universo meio surreal. Acho que está até março. Sim. Então, vamos ter que ir todos a ver. Exato. Eu agora abri aqui, não sei se alguém tem alguma questão. Eu estava, não é uma questão, mas estava a pensar, tu disseste uma coisa que era gestos do território. Eu achei muito engraçada essa expressão e a pensar nessa transposição desse gesto do território para o espaço de exposição. E tu agora falaste de facto, as coisas parecem ter um sentido. As pessoas do território percebem de uma maneira que pessoas que não são do território, que são do outro território, quando as coisas foram levadas, se calhar vêm de outra maneira, se calhar não vêm com os sentidos todos. Vêm com os códigos que dominam, não é? Com os códigos e com o olhar, claro, se calhar outras pessoas sentem os sentidos a vibrar mais, não é? Porque já tiveram uma experiência de mexer nas matérias, ou conhecem como é que é a natureza do lugar. Eu estava a pensar nisso, não é uma pergunta, mas. Sim, mas é um comentário. Achei isso que tu disseste muito interessante. Mas não sei se é para ter um problema, ou se é quando levas as coisas para o espaço de exposição, também já estás tão envolvida tão envolvida no transporte, tentar fazer as coisas e na sua exposição, que não sei se não sei se há uma questão para ti, se ficas preocupada. Não, os outros entendam ou não entendam. Não fico preocupada. Eu acho que há sempre uma ressonância, eu acho que há sempre uma troca e uma vibração que acontece. Nunca tinha sentido, era de forma tão clara essa relação com o território, não é? De forma que. Sim. Não, sim. Os códigos da arte contemporânea, não é? Impõem-se. Para quem não tem um conhecimento concreto do terreno, do território, não é? A primeira leitura, aquilo a que nós recorremos para descodificar, são os códigos que conhecemos, não é? Portanto, se não temos esse... E é natural que no território haja essa compreensão quase absoluta. Se calhar não há de outras dimensões, mas podem ser efabuladas. E acho que são complementares, não é? Acho que são muito complementares. O que eu acho incrível é que os objetos tenham a capacidade de poder, ainda assim, existir com a sua potência nos diferentes territórios todos. Pois é. É porque eles são bons. É porque eles são bons. Nem mais. Nem mais. Não, é isso, tem essa capacidade. Alguns são muito herméticos. Alguns podem ser muito herméticos e não conseguem fazer não é? Ter essa permeabilidade de poder existir mas quando são bons, normalmente. Sim, acho que também tem a ver com os questionamentos do meu trabalho, não é? Ou seja, são exatamente isso que eu também penso e que me interessa também refletir, não é? Essa relação. O trabalho colaborativo, não é? Com as pessoas e etc. Sim. Isso também traz
Faz outro tipo de energias. E das dimensões invisíveis. E dos das diferentes coisas que códigos de estão linguagem, completamente, né? E dos completamente. diferentes modos de Completamente. fazer. E De repente traduzir, publicar poesia na língua, com os contornos todos da língua e as distorções informais da língua em português, e fazer essa tradução para inglês e de repente fazer esse encontro, não é? Que já de si, só pelo português já é um encontro, não é? Que propõe um gesto muito... É um contacto com a oralidade. Totalmente, e assumindo e que também põe em causa, não é que haja intencionalmente esse gesto, acho eu, mas põe muito em causa aquilo que são depois todos os processos inerentes à publicação de um livro, não é? Claro, a revisão, a não é? revisão. Sim, A na questão da paginação. revisão as pessoas diziam, mas queres mesmo pôr o senhor a falar mal português? Sim. Então acho que traz também esta dimensão do que é que são as fronteiras linguísticas. Sim, e esbater, não é? Tornar mais elásticas as fronteiras sim. Até a porque o livro normatividade tem da linguagem. O livro tem um glossário que tem precisamente, Que ajuda. que é em inglês, na verdade, que é para a parte de inglês, porque houve coisas que nós não traduzimos e que estão no glossário, mas em que a minha irmã, que é da filosofia da linguagem, de facto vai à origem etimológica de muitas das palavras, em que há uma proximidade maior até com o espanhol do que com o português falado em Lisboa. Então é muito curioso essa dimensão de repente do assumir do falar regional por causa disso, não é? Claro, porque claro, traz claro, todas essas questões. Claro. Yeah. Muito Pronto. bem. Obrigada. Não há mais nenhuma questão? Não? Esclarecidas? Ok. Obrigada. Obrigada, Maia. Obrigada, foi Ana. ótimo. Foi muito bom conversar Sim, contigo. obrigada também. Pela tua Foi atenção. ótimo fazermos aqui Fogo, passámos por quase tudo. sucintamente, que tu tiveste assim, uma capacidade bastante de... Não costuma ser uma forte. Mas sim, foste económica. Obrigada a todos. Obrigada. E até uma Obrigada, próxima. obrigada. Voltamos provavelmente no próximo ano já. Portanto, bom ano para todos também. Bom Natal e bom ano. Obrigada. Obrigada.